Olá, pessoal. Estamos diante de mais uma aula de questões, continuando a resolver questões sobre trabalho realizado por uma força. E a questão diz o seguinte: a intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo X, conforme o gráfico a seguir. Então você tem o gráfico de F contra X. X aí, pessoal, é o deslocamento, tá certo? Muito bem. Aí diz, calcule o trabalho da força para o deslocamento. Primeiramente de 0 a 8 metros, ou seja, o deslocamento inicial aí que ele quer no item A é de 0 a 8 metros. Pessoal, vamos estabelecer o seguinte. Olha só, isso não vai valer aqui somente para o trabalho de uma força. Mas todas as vezes que você tiver um gráfico, tá certo? A área daquele gráfico vai significar uma grandeza física muito importante. Quer ver só? Vou abrir aqui uma janela e vou mostrar para vocês. Olha só, se eu tiver um gráfico de V contra T, por exemplo, um gráfico aqui de V contra T, tá aqui assim. Não importa se a velocidade é uniforme ou não, mas se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, a área vai me dar o ΔS. Vou só colocar aqui assim, a área do gráfico é numericamente igual, que diz assim, ó, a área do gráfico é numericamente igual ao ΔS. Ok? E assim, sucessivamente. Por exemplo, se eu tiver um gráfico de F contra D ou de F contra X, não importa. Aqui, ó, estou botando um gráfico bem simples, tá? O nosso objetivo aqui é só mostrar a formulazinha. Então, se isso aqui é um gráfico da força em função do deslocamento ou mesmo do X, como é o caso do nosso problema, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Ok? Mais na frente, à medida que forem aparecendo outros gráficos que as áreas representem algo que vai cair, que está presente no edital de vocês, eu falarei. Por enquanto, estamos falando aqui, ó, a área do gráfico de V contra T é o ΔS. E a área do gráfico de F contra X é o trabalho. Só relembrar agora algumas áreas importantes, como, por exemplo, a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? Vocês lembram? A área do triângulo, isso é assunto da matemática, mas só para ver aqui, é base vezes altura dividido por 2, onde a altura é essa distância aqui, ó. Isso aqui que é a altura do triângulo. A área do retângulo, por exemplo, onde nós temos aqui base e aqui altura, a área dele é a base vezes a altura. Essa é a área do retângulo. Se a figura mostrar um retângulo, você vai aplicar a base vezes a altura. Se for um trapézio, por exemplo, que é muito comum aparecer trapézio em área para calcular o trabalho. Então, vamos ver aqui como é que é o trapézio. Ó. Olha só o trapézio. Então, observe. Aqui é a base menor, aqui é a base maior e aqui é a altura. Então, a área do trapézio, pessoal,
é justamente o seguinte, é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Muito bem, esses são as figuras geométricas que mais vão aparecer para vocês, tá certo? A área do triângulo, a área do retângulo, a área do trapézio, aqui já estamos satisfeitos. Então, vamos resolver a questão agora. Vamos lá, voltar para podermos resolver a questão. Olha só. Então, se você observar bem, pessoal, de 0 a 8 metros aqui, ó, ok? Você tem um trapézio, olha só. Então, o trabalho aqui que eu vou chamar de T1, trabalho 1, tá certo? Vou usar a cor preta aqui, sempre pega bem, T1. E aqui eu vou chamar de T2, só tem duas figuras, tá vendo? Ó? Um trapézio e um triângulo. Agora, cuidado, vamos ver aqui, ó. Olha como é que nós vamos fazer. O trabalho aí vai ser... T1 vai ser a base maior, escreva sempre a fórmula, é a base maior. Vamos lá? Base maior mais base menor, isso aqui entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. Professor, onde é que está a altura? Está aqui ela, ó. Aqui a altura, ó. Começa aqui de 0, vai até 2. Essa é a altura dele, ó. Muito bem, então o trapézio aqui vai ser... Quanto é a base maior, gente? É 8. Quanto é a base menor? Ela vai de 2 até 6, então é 4. Ok? Quanto é a altura? A gente já mostrou aqui que é 20, né? 20, vai do 0 aqui até o 20 lá, ó. Tudo isso dividido por 2. Então, o trabalho aqui vai ser 12 vezes 20 dividido por 2. Então, o trabalho aqui vai ser... Corta aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 20, 120 joules. 120 joules. Ok? Na segunda parte, o T2, pessoal, é um triângulo. Tá legal? Então, qual é a área do triângulo? Eu vou fazer bem aqui, ó. A área do triângulo, que vai ser o T2, é a base, tá vendo aqui, ó? De 8 até 12, é a base, vezes a altura, dividido por 2. Então, o T2 aí vai ser, a base é 4, vezes a altura, pessoal, aqui é menos 40. Observe, menos 40. É um trabalho negativo, dividido por 2. Então, o T2 vai ser 4 dividido por 2 dá 2 aqui. Vai dar 2 vezes menos 40. Isso dá, o trabalho 2 é menos 80 joules. Muito bem. E qual é a resposta então aqui? Aí você vai somar, ó. Você vai somar literalmente o trabalho 1 na área 1 mais o trabalho na área 2. Isso vai dar 120 mais com menos 80. Isso vai dar... Muito bem, então agora vamos responder. A gente já sabe quanto é o trabalho de 0 a 8, de 8 a 12 e de 0 a 12. Que é o que ele vai pedir. Então, no item A, qual é a resposta? Ó, no item A, ele quer de 0 a 8. Então, ele só quer nesse trecho 1, só o trabalho no percurso 1, que deu 120 joules. No item B, ele quer somente aqui, ó, de 8 a 12, que é justamente o T2, que deu menos 80 joules. E no item C,
ele está pedindo o trabalho total de 0 a 12. Aí foi o que nós fizemos. 120 menos 80 dá 40 joules. Pronto. Aí está a resposta desta questão. Ok, pessoal? Área, trabalho, quando você tiver gráfico de força vezes deslocamento, calcule a área. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Ok, pessoal, essa questão não tem tanto a ver com o trabalho de uma força, mas tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar sobre áreas. Tá certo? Então, é uma questão CESP-UNB. Vamos resolver, então. Diz assim, considere que o gráfico abaixo represente a velocidade escalar de um objeto em função do tempo. Considere também que o movimento seja unidimensional ao longo de uma reta. Tá legal? Unidimensional quer dizer o quê? O pessoal em uma só dimensão. É um corpo que está se arrastando pelo chão, só isso. A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem. O objeto percorre uma distância igual a 6 metros enquanto desacelera. Você sabe onde é que o corpo está desacelerando aí, pessoal? No trecho 3 e 5. Ó. Ele está desacelerando daqui até aqui. Ó. Como é que você sabe, professor? Primeira coisa, é desaceleração quando você dobra o braço direito para dentro e ele acompanha a mesma direção da reta. Quando é que é reta crescente? Ou seja, aceleração. Braço esquerdo dobrado para dentro e ele acompanha a reta. Ok? Mas também aqui a gente pode ver que nesse trecho considerado aí, pessoal, nesse trecho considerado aí, ele está indo de 6 até 0. Então, é uma desaceleração. E ele está pedindo ΔS aqui, ó. E você já viu, né? Que o ΔS no gráfico de V contra T, basta calcular a área. Então, vou responder o item 77 aqui, ó. Ok? Essa questão, como já falei, não sei se eu já falei, do CESP-UNB. Então, você vai ter aqui a área do triângulo, vou escrever a fórmula, olha só. É base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser, quanto é a base? Ó, a base está aqui, ó, começou em 3, terminou em 5. Então, a base é 2. Vezes, quanto é a altura? A altura começou em 0, terminou em 6. Está aqui, essa distância aqui é 6. Tudo isso dividido por 2. Então, você vai ter, cortando 2 com 2, ΔS igual a 6 metros. Ok, pessoal? Tudo bem? Opção verdadeira. Exatamente, ele percorre seguramente 6 metros. A aceleração do objeto é constante entre 0 e 3 segundos? Sim, claro. O gráfico da aceleração da velocidade contra o tempo deu uma reta, então é verdade, é constante. E sua intensidade é igual a 3 metros por segundo ao quadrado? Aí, pessoal, como é que a gente calcula a aceleração a partir do gráfico V contra T? Quem já viu o meu módulo lá de movimento uniformemente variado, sabe que basta calcular a tangente deste ângulo aqui, ó. Tangente. Então, vamos lá, calcular a tangente dele. Eu vou responder a 78 aqui dessa corzinha aqui, ó, para não confundir as coisas. Então, a tangente é igual ao cateto oposto, ó, aqui o cateto oposto, ó, gente, cateto oposto, que é o que está do outro lado, dividido pelo cateto adjacente, que é o que está colado aqui, ó, com o ângulo. Ele começa em 0, termina em 3, vai medir quanto? 3, né, ó. 1, 2, 3, vai medir 3. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Vamos substituir os valores agora. 6 dividido por 3 dá 2 metros por segundo ao quadrado. A opção é verdadeira ou falsa? Falsa, ele está dizendo que é 3, então ele está errado.
Agora, 78. Vamos lá agora. Vou botar aqui para uma corzinha aqui preto e vou fazer aqui em cima. 78 não, 79. Vamos ver. Ó, 79. A velocidade média do objeto nos 5 segundos iniciais de seu movimento. Velocidade média, turma. Quem viu meu módulo já, né? Sabe que é ΔS sobre ΔT. E o ΔS, pessoal, como é que a gente vai calcular aí o ΔS? Lembra que eu falei a área. Então, ele quer que você calcule primeiramente a área, que é um triângulo. Se é um triângulo, é base vezes a altura, dividido por 2. Ó, precisou, escreva a fórmula. Quando você chegar na hora da prova, você vai estar com tudo na massa cinzenta. Quanto é a base? A base é 5, a altura é 6, dividido por 2. Isso vai dar um ΔS igual a 30 dividido por 2, 15 metros. Muito bem. E agora, como é que a gente faz para achar a velocidade média? Ó, tem que dividir pelo tempo. O ΔS deu 15, o tempo que ele está dando aí é 5. Então, a velocidade média, vou fazer aqui em cima, pessoal, ó. Terminando 79 aqui, ó. Olha só, velocidade média vai ser 15 dividido por 5, que dá 3 metros por segundo. A opção é verdadeira ou é falsa? É falsa, porque ele está dizendo que é menor do que 2,8. Isso aqui é inteiramente falsa. Ok, pessoal? Muito bem, daqui a pouquinho nós voltaremos com mais uma lindíssima questão. Valeu então. Olá, pessoal. Eu sou o professor Cícero e nós estamos encerrando mais uma aula de exercícios com questões das mais variadas e espero que você reveja essas questões porque é muito importante e procure outras em livros e mesmo na internet. Ok, pessoal? Até a próxima.